Oi, pessoal, tudo bem com todo mundo? Espero muito que sim! Sejam bem-vindas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje o vídeo é sobre o meu relato de parto. Como foi a minha cesárea agendada, né? Por que eu resolvi fazer uma cesárea? Todos os detalhes de tudo que eu vivi desde o momento em que eu pisei no hospital até o momento em que eu voltei para casa. Um resumo também de como tem sido os dias pós-cesárea, né? Estou com 18 dias do meu parto hoje. Todos os detalhes, tudo que você quer saber, como foi, o que eu tive medo, enfim, tudo nesse vídeo aqui bem detalhado, enquanto eu faço essa make aqui. Uma make levinha, só para gravar alguns trabalhos, mas a gente vai fazer esse Maqui Fala Gostoso contando toda a minha experiência com a minha cesárea. Vem comigo. Então vamos começar. Eu não vou focar muito na maquiagem em si, porque senão a gente vai acabar perdendo o foco do vídeo. Mas dá para vocês terem uma ideia do que eu tô fazendo e tirando alguma dica aí. E eu tenho um curso, meninas, de automaquiagem super completo que te ensina o passo a passo perfeito para você fazer a sua automaquiagem com segurança, mesmo se você não souber se maquiar, tá? O meu curso, ele tem uma didática muito interessante. Modéstia à parte, eu tenho muita facilidade para explicar, então a minha forma de ensinar e de explicar o passo a passo é de muito fácil entendimento, porque eu literalmente desenho as técnicas. Literalmente mesmo, eu faço desenhos para que vocês entendam. Eu mostro os produtos, os pincéis, então fica facinho para vocês entenderem, viu? Tô deixando o link aqui no primeiro comentário fixado. E se vocês tiverem alguma dúvida também, podem ir lá no meu Instagram, que eu tô deixando aqui para vocês, que eu posso explicar para vocês sobre o curso, tudo certinho. Mas então vamos lá contar como que foi esse parto, né, essa cesárea agendada. Por volta dos 6 meses de gravidez, dos 5, 6 meses, a minha médica já agendou o nosso parto. Então eu já sabia desde sempre que o parto seria no dia 5 de novembro, na parte da manhã. E eu confesso que praticamente só eu e a médica achávamos que o José nasceria nessa data mesmo, porque a maioria das pessoas afirmava, inclusive minha sogra, minha mãe, que o José iria adiantar. Talvez pelo fato de que a minha barriga ficou muito grande, né? Então isso passou essa impressão de que o José iria adiantar, que ele não iria esperar até o dia 5. Pois bem, quando eu completei 37 semanas, eu comecei a ficar na expectativa, porque mesmo que eu acreditasse que o José não fosse adiantar, de tantas pessoas acharem que ele iria adiantar, eu fiquei meio que, e se, né? E realmente é um risco. Independente das pessoas acharem ou não, é um risco, né? E aí, com 37 semanas, ou seja, quando eu já tinha certeza que o José já estava pronto para nascer saudável, eu fiquei mais alerta, sabe? Então, eu fiquei mais quietinha ainda, fiz bastante repouso para caso acontecesse qualquer sinal de trabalho de parto, né? Para eu estar preparada. As coisas dele já estavam todas arrumadas, as minhas também. Então, se acontecesse de adiantar, ninguém seria pego de surpresa. Não tanto, né? Mas aí quando foi se aproximando a semana do dia 5 e eu vi que meu corpo não manifestava nada de diferente, eu fui acreditando cada vez mais que seria naquele dia mesmo que já estava marcado. Eu acho que eu já falei isso em alguns vídeos, mas pode ser uma dúvida de vocês também. Por que eu agendei a cesárea? Porque eu nem cogitei o parto normal? Porque eu não esperei nenhum sinal para fazer a cesárea? Porque muitas pessoas, né, apoiam a ideia de que mesmo que você queira uma cesárea, o ideal é você esperar o seu corpo dar sinais de trabalho de parto para aí sim fazer a cesárea. Mas isso aí não é uma área que não me compete, eu não posso opinar quanto a isso, quanto ao que é o melhor, o que é o pior. O que eu tenho certeza é que eu estava em excelentes mãos. A equipe que eu escolhi para acompanhar, né, para me acompanhar desde o pré-natal até o parto, eu não tenho dúvida que são os melhores aqui de Barbacena e região, então eu estava super segura quanto a isso. Se eu tivesse com qualquer risco de que poderia algo ser prejudicial para mim ou para o José, a minha médica seria a primeira a falar, então para mim estava tudo bem. E, gente, eu escolhi uma cesariana simplesmente porque eu não tenho a mínima vontade de passar por uma experiência de parto normal. E eu super entendo, tá? As mulheres que têm. Inclusive, eu admiro muito, eu acho lindo. Assisto vários partos normais, assim, as experiências e me emociono em todas. Porque realmente é muito lindo, né? A mulher dando à luz. A gente que nasceu
para a maternidade, né, dando à luz de forma natural, eu acho a coisa mais linda. Só que, da mesma forma como tem mulheres que sonham em viver o parto normal, que sonham em viver a experiência de entrar em trabalho de parto, né, de sentir as dores e tudo, eu tenho zero essa vontade. Zero mesmo. Eu não tenho a mínima intenção de um dia saber o que é passar perto de sentir uma contração. Não é pra mim, simplesmente. E tá tudo bem. Sou mãe igual. Então, se você, assim como eu, precisou fazer uma cesárea porque você quis ou porque não teve outro jeito, você é mãe igual, tá? Não se deixe levar ou não leve pro coração caso alguém queira te dizer o contrário ou até mesmo insinuar o contrário disso. Mas é isso, gente. Sem muitas polêmicas, só não é pra mim, sabe? Eu sempre idealizei o meu parto agendado, eu chegando no hospital, maquiada, sabe? Era assim, como eu sempre quis e foi como aconteceu, graças a Deus, tudo saiu como eu esperava. Bom, dito isso, José esperou, né, direitinho a data pra ele vir. Um dia antes, inclusive saiu o vlog aqui do parto e o vlog começou um dia antes, então lá vocês conseguem ver eu contando essa experiência. Se você ainda não assistiu o vlog, vai lá porque tá muito lindo, muito emocionante. Um dia antes eu comecei a sentir umas dores diferentes, mas assim, o meu corpo tava apresentando algumas coisinhas que eu nunca tinha sentido na gravidez. Nenhuma dor forte, nada que eu acho que seja um trabalho de parto, mas a impressão que eu tive é que era o José querendo dizer que ele sabia, sabe? Que tava chegando, não sei. Então fomos pro hospital, chegamos lá com os nossos familiares, né? Os meus pais, os meus sogros, irmãos, cunhados, os padrinhos dele também. Chegou uma tropa lá, gente. Fiquei até com medo do hospital achar ruim de tanta gente. Mas era só a nossa família, não tinha nada demais, ninguém demais lá. E aí o Felipe começou a resolver toda a parte burocrática, né? De documentos, de pagamento, de tudo. E eu não tava tão nervosa no dia do parto, sabia? Eu tava mais nervosa um dia antes. Na véspera, meu coração tava na garganta, sério. Eu tava bem nervosa. Mas no dia eu fiquei bem tranquila, graças a Deus. O que tava me deixando um pouco nervosa não era o parto em si, não era a experiência com o parto, não era anestesia, não era nada disso. Nem em relação ao pós-parto cirúrgico em si. A única coisa que estava me deixando um pouco apreensiva era quando o José chegasse, como eu estaria para receber ele, sabe? Os meus hormônios estariam muito abalados a ponto de eu estar mal, de eu já entrar num baby blues, de eu já dar algum sinal de uma possível depressão pós-parto. Eu estava preocupada com isso e com a amamentação também. Eu estava um pouco preocupada se eu iria amamentar, se eu iria conseguir amamentar, porque eu sempre tive seios pequenos e mesmo eles crescendo bastante na gravidez, ainda assim não ficaram peitões. E aí eu sei que isso não tem nada a ver, tá, gente? Eu já tinha sido orientada quanto a isso antes, inclusive, mas quem disse que saía da minha cabeça essa suposição de que poderia influenciar, sabe? Então, o que tava me deixando apreensiva nesse momento, mas mesmo assim era uma apreensão controlada, sabe? Eu tava bem, eu não tava super ansiosa. Num contexto geral, eu tava extremamente tranquila, graças a Deus. Então, nada relacionado à cirurgia e à minha recuperação em si tava me deixando nervosa. A única coisa que me deixava um pouquinho apreensiva, como eu disse, era em relação ao depois. Se eu conseguiria me entregar da forma mais coerente possível e sendo o melhor possível para o meu filho, se os meus hormônios não me deixariam louca, se eu iria conseguir amamentar, era tudo em relação aos meus cuidados com o José, sabe? Comigo mesma eu não tive preocupação nenhuma. E aí nós fomos chamados para entrar para a sala de parto, então entramos eu, o Felipe, a minha fotógrafa e a doula que eu contratei. Gente, foi muito bom ter contratado uma doula, porque durante todo o momento do parto ela estava lá comigo, inclusive nos momentos em que o Felipe não estava. Eu já vi alguns vídeos falando que a gente tem o direito de que o nosso marido esteja com a gente, inclusive no momento da anestesia, porque eu sei que é muito comum, né, em muitos hospitais, nesse momento, o marido ficar esperando e depois só ele entrar para a sala de parto. Foi o que aconteceu comigo. Mas, primeiro, gente, a doula estava lá comigo. E mesmo que ela não tivesse, a equipe estava muito tranquila. Todos me passaram muita segurança, então essa não foi uma questão para mim. Mas ter contratado a doula e ela ter estado comigo nesse momento, eu confesso que fez bastante diferença.
Ela me passou muita segurança porque ela colocou uma musiquinha pra eu ir ouvindo, eu escolhi a playlist, ela ficou do meu lado com a música. Ela pegava na minha mão quando ela via que eu tava apreensiva. Ela gravou tudo pra mim do meu celular, porque como eu estava levando a fotógrafa, não poderia ter colocado também um videomaker, né? Senão ficaria muita gente na sala de parto. E aí com isso, ela fez as gravações pra mim. Então todos os takes que vocês viram lá no vlog dentro da sala de parto foi a doula que fez pra mim. Então me passou muita segurança ela tá comigo nesses momentos, sabe? Se mais 10 filhos, eu contrataria ela nas 10 gestações pros 10 partos, porque foi realmente muito bom. E aí nesse momento, quando começou a anestesia, quando eu vi que tava chegando, aí o coração foi acelerando um pouco, eu não conseguia mais conter as lágrimas a partir dali. E foi tudo muito rápido, realmente é tudo muito rápido. Agora vamos para as experiências, né, que eu sei que vocês ficam bastante curiosas sobre anestesia, sobre o que a gente sente, o que a gente não sente. E eu vou falar tudo aqui da forma mais aberta possível e mais transparente possível mesmo, para que vocês entendam de fato a minha experiência. Então, ainda ali na salinha de espera, antes de entrar para a sala de parto, a gente se paramenta, né? Tanto eu quanto quem vai entrar comigo, no caso o Felipe, a doula, a fotógrafa. E eles colocam uma roupa por cima da roupa deles e eu tiro toda a minha roupa e fico só com o aventalzinho. E aí, gente, uma dica, tá? Eu não sei como é aí onde vocês moram, no hospital que vocês vão ganhar o neném, se vocês estão grávidas, né, prestes a passar por essa experiência. Mas uma amiga minha falou comigo assim, Yasmin, lembra de quando você for vestir a camisola, de se atentar que você não vai ficar com o bumbum aparecendo, porque eu não me atentei a isso, por conta do barrigão a camisola não fechou, e eu fiquei desfilando com a minha bunda de fora, passando vergonha. Eu sei, gente, que nessa hora, os profissionais, eles não vão olhar isso, eles estão super acostumados, isso pra eles é só um detalhe, eles não estão nem aí pra bunda de ninguém, na verdade. Mas eu, Yasmin, fico muito desconfortável quando eu estou vulnerável. Tanto que uma das coisas que eu deixei muito claro para toda a minha família, principalmente para minha mãe e o Felipe, que é as pessoas que iriam me acompanhar no quarto, né, depois da cirurgia, é que se atentem o tempo todo se eu não estou vulnerável, tipo, se não tem nada demais aparecendo em mim. Porque eu acompanhei as minhas cunhadas nas gestações delas, né, no parto delas, e eu percebi, gente, que assim, se não tiver alguém para ficar muito de olho, as coisas acabam aparecendo mesmo. Porque, como eu disse, a equipe médica tá lá para fazer o trabalho dela. Ela não tá nem aí para nada. É a gente que se preocupa demais. Nem precisava disso, mas é uma preocupação nossa. E tem mulher que não liga também. Eu recebi muitas mensagens quando eu compartilhei sobre isso no Instagram. Vou deixar meu Instagram aqui mais uma vez para vocês. Me segue lá, porque lá vocês conseguem acompanhar muito do meu dia a dia, da minha rotina com o José. Mas quando eu compartilhei lá, um monte de mensagem eu recebi falando assim, você vai ver, depois que ele nascer, você desapega. Você não liga se tem uma teta aparecendo, se tem isso, tem aquilo. Aí eu só concordava, mas eu me conheço, gente, no fundo. Eu sei que a minha opinião é uma e que ela não vai mudar só porque o José chegou. Muitas coisas mudam com a chegada de um bebê, mas outras não. E realmente, gente, de fato, não mudou. Eu não me sinto à vontade com o peito aparecendo para todo mundo ver. Não teria me sentido à vontade lá se eu soubesse que eu estava vulnerável a esse ponto, de ter intimidades minhas aparecendo assim para todo mundo que entrasse no quarto. Mesmo que esse todo mundo fossem só os profissionais do hospital. Assim, eu abri essa aspa porque eu sei que tem muita mulher que pensa como eu, sabe? Que não se sente confortável precisando ficar nua perto de todo mundo. Então, assim, não se sintam ET, tá? Se todas as mães dizem que você desapega, você não desapega, não. Se é de você tomar esse cuidado, ter esse critério, vai continuar sendo seu. E você pode se cuidar quanto a isso, sim, pedir às pessoas que estiverem com você para cuidarem quanto a isso também, não tem problema, tá? E aí, antes de entrar para a sala de parto, ainda nesse preparo, eu me cuidei quanto a isso, porque essa minha amiga me avisou. Mas a camisola era bem grandona e ela tampou o meu popô, não fiquei de popô de fora. Então, nessa salinha, a gente se paramenta, né? Coloca proteção para os calçados, touquinha, tudo que tem que colocar. E aí, a gente é chamado para a sala de parto. Na verdade, eu sou chamada, né? Com a minha fotógrafa e a doula. O Felipe ficou lá esperando ainda a hora dele. E na sala de parto, gente, tudo acontece muito rápido. Os profissionais se apresentaram pra mim, falaram os seus nomes lá, que nesse momento, claro, eu já não vou lembrar mais, porque eu tava em Nárnia, pensando só no José, com meu terço de Santa Terezinha na mão.
rezando, né, e pedindo para que tudo desse certo. E aí eles me ajudaram a subir na maca e o enfermeiro, o primeiro enfermeiro, fez o meu acesso. E, gente, eles foram tão humanos o tempo todo, sabe? Uma equipe tão atenciosa. Tudo que eles iam fazer, eles me explicavam antes, eles me falavam antes. Eles me alertavam o que ia doer, o que ia queimar, o que eu ia sentir, o que eu não ia sentir. Então eu fiquei muito segura. Eu já não estava com medo antes. Na hora, então, com toda essa segurança que eles me passaram, eu fiquei ainda mais tranquila. E aí, o enfermeiro tinha uma mãozinha muito leve, ele fez o acesso e foi tranquilo. O acesso foi aqui, ó, nessa mão. Depois do acesso, se não me engano, logo em seguida já começou a anestesia. Opa! Uma pausa. Ó o desespero. O meu desespero é pelo Pepeto. Pelo Pepeto eu dou minha vida. Eu te dou, meu amor, mamãe dá. Se vocês ouvirem um barulhinho aqui, é porque tem um carrapato de teta nesse momento aqui. Mas então, como eu estava dizendo, se eu tô retomando aqui do lugar certo, logo depois do acesso, começou a anestesia. E a anestesia, eles começam higienizando, né, o local, bem pertinho do bumbum aqui, se eu não me engano. O médico o tempo todo me orientando quanto a tudo, né, tinha um enfermeiro auxiliando também sobre a postura que a gente precisa ficar, explicando tudo que ele ia fazer. E, gente, da anestesia, o que mais incomodou foi o geladinho que eles passam antes para limpar o local. Anestesia, a gente não sente nada, é uma picadinha assim, irrelevante. Eu falei no Instagram que o acesso incomodou mais do que a anestesia, para vocês terem noção. Então, se tem gente te botando medo aí da anestesia, ou se você sente medo, pode desapegar, porque é muito tranquilo. E aí, assim que foi feita a anestesia, né, aplicada a anestesia, não sei como é que fala, eles deitam a gente assim bem rapidinho, colocaram os meus braços assim para os lados, e eu não lembro se eles prenderam os meus braços, porque eu ouvi uma vez de alguém que eles amarravam, né, a gente para não correr risco de mexer o acesso ou o aparelho de pressão. Parece que eu ouvi algum enfermeiro falando algo do tipo, mas eu confesso que eu não lembro se eu estava presa. Ah, e aí nessa hora também eles colocaram uma máscara em mim, tipo uma máscara de oxigênio, acredito que seja uma máscara de oxigênio, né? E fica só um pouquinho também, se não me engano, é só até começarem a tirar o bebê, porque depois já tiraram pra eu ver o José. E aí logo que me deitaram, o Felipe já entrou, ele já tava lá do meu lado. Por que tamanho desespero? Tá azedo, por acaso? Pra você fazer essa cara? Papai já pegou de volta. Ele só queria um golinho de tetê. Acho que tá bom de máscara. Tem coisa que não dá pra fazer e falar junto, né? Ah, e o que eu senti, né, nesse momento, assim, fisicamente falando. Após a anestesia, até começar o parto em si, e como eu disse, é realmente muito rápido. Logo de imediato, assim que aplica a anestesia e deita, você começa a sentir uma coisa estranha nas pernas, mas estranha assim, não de ruim ou de dor, nada do tipo, mas você começa a sentir as pernas meio estranhas. E aí, enquanto você sente essas coisinhas acontecendo assim, as pernas um pouco estranhas, ele vai fazendo uns testes, tipo dando umas beliscadinhas, perguntando se tá sentindo, se não tá. E aí daí, até o momento em que o parto começa, é onde eu senti um pouquinho de mal-estar, sabe? Mas assim, muito leve. Foi uma tontura, na verdade. Sabe quando você sente que você vai ficando mais leve, assim? E aí, falando devagar, como se eu fosse dormir. Mas não aconteceu. Logo depois que eles tiraram a máscara, antes até um pouquinho, eu já tava super bem de novo. E eles falaram que tava, eu relatei o que eu tava sentindo e eles falaram que tava normal, que era isso mesmo, que eu não precisava me preocupar. E aí, gente, em questão de segundos praticamente, a doutora falou: José vai nascer. Tem tudo isso lá no vídeo do vlog. E aí, na sequência dessas coisas todas, eu percebi que a médica, né, as médicas, enfim, a equipe já tinha começado a cirurgia em si. Muitas pessoas me falaram também que eu iria sentir elas cortando, que eu iria sentir sacudindo, mas a sensação, não a dor. E eu não sei se é porque eu tava muito imersa no que eu tava vivendo, eu não reparei nada disso, eu não reparei. Mentira, teve um momento que eu reparei que o meu corpo fez isso aqui, ó. Mas não balançar, não sacudir, eu só notei isso daqui. Mas eu não senti, não notei elas passando do bisturi, elas fazendo nada. E aí nisso,
Eu já tava super bem, já tinha voltado do mal-estar. Lembrando, gente, que tudo isso é assim, ó, um piscar de olhos, tá? Tô tentando explicar da forma mais esmiuçada possível, mas é tudo tão intenso e é tudo tão rápido que às vezes pode ficar difícil até pra contar. E aí, né, no meio disso tudo, como eu disse, eu e o Felipe já estávamos super emocionados de estar vivendo aquele momento. A gente falando um pro outro ali coisas lindas e... Ai, gente, meu Deus, como foi intenso aquele momento, sabe? Intenso, não tenso, né? Um pouco de tensão também, mas acho que não tem nem como explicar muito o que a gente viveu nesse momento. Mas aí a gente piscou o olho e a médica falou: o José vai nascer. E aí no vídeo aparece ela puxando ele assim. E aí no momento em que elas vão tirar ele de fato, eles abaixam o paninho, porque realmente fica tudo coberto, a gente não vê nada. Se o seu marido quiser ver, no caso lá, por exemplo, nosso, se o Felipe quisesse ver a cirurgia acontecendo, né, o parto acontecendo, ele poderia ter visto. Mas ele preferiu não, porque ele tem nervoso de sangue, um pouco de medo dessas coisas. Mas na hora que abaixa o paninho, dá pra ver um pouquinho assim, não a cirurgia em si, mas o sangue, aquelas coisas assim, mas a gente nem vê na hora, gente. O Felipe mesmo relata que ele olhou para aquilo tudo e ele nem viu, ele nem se importou, mesmo ele não se dando muito bem com imagens de sangue assim, ele nem se importou. E aí nesse momento em que elas vão tirar, em que elas foram tirar o José, elas abaixaram o pano e eu fiz assim pra ver. E gente, é uma cena que eu nunca vou esquecer na minha vida. Não tem como eu explicar. Realmente não tem como eu explicar, sabe, pra vocês o que eu senti naquele momento vendo aquela cena. E na hora que eu vi que o José era lindo, eu soltei. Eu falei, gente, ele é muito lindo. E teve uma hora, gente, foi muito engraçado. Eu acho que a Rê filmou, mas eu não achei esse vídeo, depois eu vou procurar com mais calma. Que na hora que eu vi que ele era lindo, eu falei, meu filho, eu tava morrendo de medo de você nascer feio, feia sou eu. Eu me lembro de falar isso pra ele, sabe? Porque realmente ele nasceu, gente, não é porque é meu filho não, tá? Modéstia à parte, ele nasceu um bebê muito lindo, ele já nasceu lindo, ele nasceu muito gordinho, né? Ele nasceu um bebê grande e ele nasceu a minha cara. Confesso que eu fiquei feliz quando eu vi que ele era a minha cara, gostei da ideia. Mas agora ele já lembra um pouco o Felipe também, sabe? Ele é uma misturinha. A parte de cima do rostinho dele, assim, ele lembra mais o Felipe. Os olhos, assim, a testa. E daqui pra baixo, assim, ele é mais parecido comigo. Mas enfim, se for pra eu falar da parte emocionante da experiência, a gente fica aqui até amanhã e eu vou chorar e tudo. Mas deixa a emoção pro vídeo do vlog e pra muitos outros que virão, né? Vou deixar pra esse mais a experiência mesmo. E aí, depois que ele nasceu, eles apresentam ele pra gente, né? E aí ele precisa ir pra pediatra pra fazer a primeira avaliação, tudo certinho. Vou deixar esse cacho meio maíz aqui por enquanto. Depois eu solto ele, senão vai ficar mais liso que o restante. E aí eu ainda lembro que ele demorou tipo uns 5 segundos pra chorar. E aí eu e o Felipe ficou apreensivo. Sabe, ele não tinha que chorar, mas aí ele abriu o berreiro, gente, de tal forma que lá de onde os nossos familiares e os nossos amigos estavam, eles ouviram o José chorando de tão alto que ele gritava. As próprias médicas ficaram assim, esbabacadas com o quanto ele gritava, com a potência da garganta do menino. E aí a pediatra avaliou, tava tudo bem. Depois eles colocaram ele aqui, né? Eu acho que chama Golden Hour, que é o momento em que o bebê fica com a mãe durante 1 hora, né? E aí eu conversava com ele, ele parava de chorar, o rostinho dele tava colado no meu, do jeitinho que eu sonhei a vida toda, gente. Quando o Felipe falou com ele, né, cantou o hino do Cruzeiro, que ele cantava todo dia na barriga pro José, ele parou de chorar também. E enquanto tudo isso acontecia, as médicas foram finalizando, né, a cirurgia, fechando, e a equipe foi ajeitando tudo que precisava ser ajeitado. Como eu disse, é um momento onde eu não consegui focar muito no que estava acontecendo comigo ali, eu estava imersa no José, 100%. E por cima, assim, onde ficam as lâmpadas da cirurgia, né, para as médicas, dá pra ver uns reflexos do que elas estão fazendo. Aí de vez em quando eu corri o olho lá, eu conseguia ver elas mexendo, assim. Mas não dá nenhuma agonia, pra mim foi tranquilo, eu não tenho problema também em ver sangue, com machucados e cortes, essas coisas pra mim é tranquilo. Se no centro cirúrgico, quando você for fazer a sua cesárea, você perceber que as lâmpadas refletem a imagem, a estrutura das lâmpadas, né, refletem a imagem, é só você não olhar pra lá que você não vai ver nada. E tudo isso muito rápido também, pelo menos pra mim passou voando. E aí me trocaram de maca, me disseram também que nesse momento daria uma sensação muito ruim de medo, que
como se eu fosse sentir que eu fosse cair. Eles falaram mesmo, olha, pode ser que você tenha a sensação que vai cair agora, mas tá super segura. E eu não senti muita coisa também não, realmente dá um friozinho na barriga, mas foi tranquilo. E aí ele subiu pro quarto já comigo, mamando assim, e o vídeo da amamentação vai sair depois desse, tá? Então, essa terça tá saindo esse vídeo, e na próxima terça é o vídeo sobre a amamentação, onde eu vou contar tudo, como tem sido com a amamentação, com o José, vai estar tudo lá bem detalhado também, assim como nesse vídeo. E aí, chegando no quarto, ele continuou um pouquinho aqui comigo. Deixa eu tentar lembrar de tudo para não esquecer nenhum detalhe. Enquanto isso, alguns familiares foram vindo, né, para ver ele mais de pertinho. A fotógrafa foi fazendo algumas fotos. E, em sequência, chegou a equipe de enfermeiras, se não me engano, para dar a primeira vacina, né? Enfim, vestir a roupinha dele, pesar, medir, aquelas coisas todas. E, gente, uma coisa que eu dei de dica no meu Instagram, fica de dica pra vocês, vários profissionais me orientaram, várias seguidoras me deram essa dica também, essas dicas na verdade, né, que é, chegou no quarto, pós-cirurgia, fica quieta. Não é pra conversar, não é pra ficar mexendo a cabeça tentando ver o bebê, não é pra ficar conversando com ninguém, porque isso pode dar dor de cabeça depois. Acho que tem até um nome, cefaleia pós-cesárea, sei lá, tem um nome. Muitas mulheres relatam que essa dor de cabeça não passa, que ela fica pra sempre depois. Pode dar mal-estar, pode causar um monte de coisas. Eu dei todas essas dicas, pergunta se eu segui alguma. Só que eu fui tão abençoada, gente, tão abençoada, que mesmo falando o tempo todo, mesmo levantando a cabeça, mesmo me mexendo pra ver o José, mesmo interagindo com todo mundo, eu não tive um pingo de dor de cabeça, eu não tive um problema com nada. Então, assim, dizem que a exceção é a regra do burro, né? Mas eu sou uma exceção. Não levem isso em consideração, fiquem quietinhas, pois são muitos os relatos de mulheres que passaram muito mal por não ficar quieta no pós-cirúrgico da cesárea. E pra mim também a hora voou ali, eu não senti que eu fiquei horas ali parada, esperando. Talvez seja porque no lugar de ficar quieta, né, sossegar o rabito, eu fiquei conversando, fiquei interagindo, fiquei editando coisa pra postar. Então, talvez por isso tenha passado muito rápido. Logo, eu comecei a sentir que os movimentos da perna estavam voltando. E aí chegou a hora do almoço, eu almocei. Enquanto isso, o José tava lá sereno, tá, gente? Pleníssimo. Vez ou outra, punha ele no peito pra ele mamar um pouquinho. Minha produção de colostro também estava ok. E aí, depois de um tempo que eu almocei, veio uma profissional pra me ajudar com o banho. E eu precisava fazer xixi o quanto antes, porque senão precisaria passar uma sondinha. E eu não queria passar a sonda. E aí eu fui pro banho. Antes do banho, uma hora super importante que muitas pessoas relatam também, que sentem muita dor, muita tontura, que perdem a força das pernas, que é o momento em que a gente levanta a primeira vez, né, após a cesárea. Sigo sendo a exceção, tá? Se isso for uma regra, sigo sendo a exceção, porque levantei também muito de boa, eu não senti tontura. Claro que eu levantei com todo o cuidado, né, gente, óbvio, até porque eu tava assessorada pelas profissionais lá, e eu sabia que eu tinha acabado de sair de uma cirurgia onde me foram abertas 7 camadas, então eu fui tranquila, mas eu não senti nada, não fiquei tonta, não senti dor, foi muito de boa. Fui caminhando sozinha já pro banheiro. E aí no banheiro lá eu fiquei, gente, uns 30, 40 minutos tentando fazer um xixi e nada do xixi. Torneira aberta, chuveiro aberto, relaxada, o xixi não saía, nem vontade de fazer xixi eu tinha. E aí eu falei, vou tomar banho, depois quando essa vontade vier eu faço, ou se tiver que passar a sonda, fazer o que, né, whatever, precisamos passar por isso. E aí eu tomei meu banho também, ela me ajudou nesse momento, porque eu não ia ficar me dobrando nem nada, eu me sentia capaz de conseguir me lavar sozinha, pelo menos nas regiões onde era preciso, assim. Mas eu não quis abusar também, então ela me ajudou. Me ajudou, tipo assim, lavar as pernas, costas, os braços, que a gente fica com vontade de esfregar o corpo todo. Eu levei uma buchinha. Tem vídeo da mala maternidade aqui também, o vídeo tá muito completo. Minha mala foi muito ok. Depois eu vou até falar sobre isso em algum outro vídeo. Não faltou nada e também não sobrou nada, praticamente. A mala foi muito bem montada, então se você quiser uma boa dica de como montar a sua mala maternidade e a mala do bebê, tem vídeo aqui no canal também, que eu, arrasei na montagem das malas. E aí, como eu havia levado uma buchinha, ela me ajudou nessas regiões a me lavar assim. As partes íntimas eu consegui me lavar sozinha, tranquilamente. Daí, coloquei um pijama bem limpinho
voltei para descansar e foi super tranquila. O resto da tarde, o resto da noite foi muito de boa. No outro dia, eu comecei a sentir um pouquinho de dor na região da cesárea, mas assim, uma dor bem controlada, até porque eu tava com medicação lá também, né? Então, deu pra controlar. E depois de 1 hora, mais ou menos, que eu tinha tomado banho, eu tava esquecendo de falar, me deu vontade de fazer xixi e eu consegui fazer o xixi. Quantidade normal, fiz bastante xixi, coloração, aspecto, cheiro também tudo normal. Graças a Deus não precisei da sonda. Sangramento, não tive sangramento, uma gota de sangramento nesse primeiro dia. Zero, zero. No segundo dia, perto do horário de ir embora, que começou a ter um sangramento, mas tipo um finalzinho de menstruação. Eu levei os absorventes pós-parto, até coloquei e usaria de novo, mesmo sabendo que eu não iria sangrar muito, porque são muito confortáveis para usar no lugar de calcinha, né? Então eu coloquei, mas não teria necessidade pelo sangue em si, porque o que eu sangrei foi muito pouco. Não só lá nesse segundo dia, mas em casa também. Foi muito tipo finalzinho de menstruação, sabe? E deixa eu ver se tem mais algum detalhe importante. Passei a noite bem. Eu queria muito ter conseguido dormir mais de lado para ficar mais à vontade, mas aí de lado eu sentia que forçava um pouco a cicatriz, né, o corte em si. E aí eu dormia sempre de barriga para cima. O José dormiu bem também à noite, então eu consegui descansar. O Felipe, que passou a noite comigo, né, o meu esposo, ele ficou mais alerta, assim, mais atento. Mas eu precisava descansar, né? A gente após a cirurgia, o corpo realmente fica bem cansado. E ele tava lá fazendo um papel de pai dele, que ele tá tirando de letra, tá cumprindo com excelência. E no outro dia, deixa eu ver, tomamos café, almocei, nada demais, nenhuma intercorrência. Depois do almoço eu tomei outro banho, fiz uma maquiagem levinha pra me sentir melhor. Nisso a Físio foi lá pra fazer o meu taping, depois eu vou gravar um vídeo só falando do taping e do que eu achei, né, dos resultados. Mas eu fiz o taping, fiquei 15 dias, né, com 7 dias troca, depois fica mais 7, mas depois eu vou contar tudo pra vocês também. E foi isso, tivemos alta, tanto eu quanto o José, tirou o acesso e eu fui pra casa. E aqui em casa também continuei me sentindo super bem. Como eu disse, todos os cuidados que eu tive e sigo tendo, né, porque eu tô com 18 dias pós-parto hoje, é única e exclusivamente porque eu sei que eu fiz uma cirurgia muito invasiva, né, como eu disse, que corta 7 camadas do meu corpo, que por dentro tá tudo cicatrizando ainda, voltando pro lugar. Só por isso, porque eu mesma sigo sendo a exceção à regra, como eu disse, porque eu não sinto nada, a não ser um pequeno desconforto assim na cesárea. Eu sangrei pouquíssimo e fiquei até ontem sem sangrar mais nada. Mas ontem eu tive um sangramento, aí foi mais um pouquinho, tipo o primeiro dia, segundo dia de menstruação. Um aspecto do sangue mais gelatinoso, assim. Mas a minha médica já tinha me falado que até nos próximos dias, se não me engano, até os 60 primeiros dias, pode ser que aconteça de eu estar dias sem sangrar e de repente, puf. Então ela falou que se sair de casa, coloca um absorvente para não ser pega de surpresa. Mas assim, tirando isso, às vezes um leve desconforto assim na região do pé da barriga, não é nem na cicatriz em si, porque ela ainda fica um pouco anestesiado, né? Um pouco sem sensibilidade. Mas assim, no pé da barriga mesmo, abaixo do umbigo, eu sinto que tá mais sensível. Mas eu tô super bem, gente. Eu tenho muito que agradecer a Deus, porque eu fui muito abençoada. Eu sei que tem muitas mamães que, assim como eu, passam por uma experiência leve. Mas eu vou gravar um vídeo falando sobre quais são as minhas dicas para que você passe da mesma forma que eu passei por um parto, sabe? Que tem muita coisa que pode ajudar muito a vocês, para que vocês tenham uma experiência semelhante à minha, porque não é só uma predisposição genética, não é só uma equipe boa, não é só estar em boas mãos, depende muito também da gente, do nosso estado de espírito, de como a gente reage às coisas. E aí tem muita dica legal que eu posso dar. Se vocês quiserem que eu grave esse vídeo, confirmem aqui nos comentários, que eu acho que vai ser muito válido, pode ajudar muitas mamães, muitas grávidas. E eu sigo aqui então com 18 dias pós-cesárea, me sentindo bem, louca pra que esse resguardo acabe, né? Mas ao mesmo tempo querendo que passe devagar, porque tá voando já já. Eu só tenho mais 10 dias de recém-nascido pra curtir, depois ele já vai ser um bebezinho, um mocinho, né? Porque o recém-nascido, ele só é recém-nascido até 28 dias. Mas eu tô louca pra pôr uma calça jeans, pra ir tomar um sorvete, pra fazer alguma coisa com ele. Me disseram mesmo que quando ele nascesse eu ia ficar doida pra sair de casa pra passear com ele. E realmente, principalmente porque eu fiquei muito em casa no final da gestação, né? Essa toalha aqui tá me incomodando, gente.
mas faz parte, né? Vida real. E de fato, mas a gente tá tomando muito cuidado com ele, né? Com visitas, com passeios e tudo, então claro que a gente não vai fazer isso. Mas não vão faltar oportunidades para passear com o Mituquinho, para mostrar ele para as pessoas, para apresentar para os amigos, que ainda, né, que praticamente todos na verdade, né, ainda não conhecem o José. Restante de família, enfim, não vão faltar oportunidades. Ah, um detalhe. Lembra que também todo mundo fala que o banho é revigorante, que o primeiro banho é muito bom e tal? Realmente, gente, meu primeiro banho foi muito bom, me senti limpa, porque depois da cirurgia a gente fica precisando de um banho, sabe? E se sentindo assim, incomodada. Então, principalmente pelo quesito higiene, foi tudo de bom. Mas o segundo banho, o banho do outro dia, foi ainda melhor. Que eu já tava mais disposta, já consegui tomar o banho todo sozinha. E foi muito bom. O segundo banho é melhor do que o primeiro. Pelo menos a minha experiência foi essa. Ah, algo legal de ressaltar também. Eu inchei bastante após a cirurgia, gente. Muito. Meus pés ficaram muito inchados, o meu rosto. Na verdade, o rosto já tinha ficado bastante inchado na última semana. Nossa, eu tava uma bola. E eu não tava vendo que eu tava com aquela... Quer dizer, eu sabia que eu tava imensa. Mas eu não tinha reparado que o meu rosto tava tão gigante. 2 dias depois que eu ganhei o José, eu tava em casa já. Do tamanho da minha cara, gente. Vou até arredar pra cá. Olha isso daqui. Olha isso daqui. O tamanho da minha cara. Meu Deus. Eu já desinchei bastante. Eu não vou dar spoiler nesse vídeo, porque eu vou fazer um vídeo aqui contando só isso. Se você me segue lá no Instagram, você já viu, porque eu já contei lá, mas eu quero fazer um vídeo pra cá, só falando sobre quanto eu engordei, como que foi essa questão de engordar e tudo. Todos os quilos que eu ganhei, e saibam que eu ganhei bastante peso. Até agora eu já perdi 8, e foi muito inchaço, né? O que eu perdi agora, na verdade, foi só inchaço. Tem muito ainda pra desinchar e muito pra emagrecer, mas tô feliz. Vamos agora um passinho de cada vez, sem pressa, que o foco agora não é esse. Lógico que eu tô doida pra voltar a cuidar de mim nesse quesito de alimentação e treino. Já tô cuidando desde sempre, como sempre foi, né? No que eu posso, trabalhando meu autocuidado, que é o meu nicho principal, trabalhando minha autoestima. Enfim, também vai ter mais vídeos sobre isso aqui. Mas, ó, nitidamente eu já consegui perder bastante inchaço. Isso aqui, ó, não é de inchaço, eu acho que isso aqui já é de gordura mesmo. Mas já tá menor do que nos outros vídeos, se vocês repararem, de quando eu estava grávida. Já meu rosto volta a ficar bem fininho. Tempo ao tempo, gente, agora é tempo ao tempo. Mas, ó, quanto à cesárea, eu acho que eu detalhei bastante pra vocês sobre os principais pontos, né, as principais dúvidas, o que geralmente é mais falado em uma cirurgia dessa. Se você tiver alguma dúvida, se ficou alguma coisa sem explicar, ou que você queria saber mais, pode deixar aqui nos comentários que eu explico melhor pra vocês, ou lá no meu Instagram, ou faço um outro vídeo respondendo as perguntas deste. Vou te pedir um favorzão, se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve aqui, dá essa força para esse canal que tá começando. Vai ter muito de maternidade aqui. Eu coloquei um termo lá no meu canal do Instagram, que se chama Maternices, que é maternidade e feminices. Eu acho que isso resume bem o conteúdo desse canal. Feminices no geral, maternidade. Vai ter muito assunto legal ainda por aqui. Os meus últimos vídeos, né? Tem bastante vídeo. Tô postando religiosamente toda semana, desde que eu inaugurei esse canal em setembro. E os vídeos estão muito legais, tem muito conteúdo bacana. Te convido a maratonar todos os vídeos. Mas pra dar aquela força, não deixa de se inscrever, vai me ajudar demais. Dê um like aqui nesse vídeo pra dar aquela força, gente, pra gente crescer essa comunidade juntas e atingir mais e mais mulheres virtuosas que querem viver uma maternidade leve, porque aqui nós vamos mostrar uma maternidade gostosa, leve, com seus desafios, sim, com suas dificuldades, sim. Mas voltando a romantizar a maternidade, que todo mundo tem demonizado tanto, né? Então, se você gosta e se você conhece mulheres que gostam desse nicho, de viver uma maternidade leve dessa forma, se você gosta de maquiagem, de moda, enfim, feministas no geral, como eu disse, fica aqui comigo. Dá o like, deixa um comentário, se inscreve e é isso. Um beijo da Blue no seu coração e me dá um abraço.